Olá, tudo bem? Nesse vídeo iremos conhecer um pouco da história da cidade do Rio de Janeiro. E quem conta essa história é o professor Durval da Costa Neto, do Colégio Divina Providência. Olá, estamos na cidade maravilhosa, a cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro. Apesar de ter sido fundada no dia 1º de março de 1565 por Estácio de Sá, que combateu os franceses para expulsar os franceses dessa região, foi aqui onde nós estamos, na Praça 15, atual Praça 15 de Novembro, que a cidade começou a sua expansão. A cidade começa realmente a ter um aspecto de metrópole a partir da chegada de Dom João VI em 1808. O professor Durval destaca que as mudanças na cidade do Rio de Janeiro só começaram a acontecer realmente após a chegada da família real portuguesa. Com a chegada da corte de Dom João VI e a corte em 1808, devido à transferência, Dom João, quando chega, percebe que a cidade colonial do Rio de Janeiro é uma cidade mal planejada, mal cheirosa e com péssimos hábitos, pois a população já tinha o hábito, péssimo hábito, de jogar lixo na rua, por exemplo. Então Dom João, para poder sentir-se bem, confortável, e também toda a corte que veio com ele, um total de 13, 15 mil pessoas, foi necessário, evidentemente, reconstruir basicamente a cidade do Rio de Janeiro. Então é a partir aqui, mais uma vez, do Paço Imperial, agora conhecido como Paço Imperial, devido à presença da corte, que os projetos urbanísticos acontecerão. Para as reformas urbanísticas, Dom João contou com o auxílio de vários artistas, como salienta o professor Durval. Em 1815, uma vez estando estabelecida aqui no Rio de Janeiro, Dom João e a corte, era necessário sentirem-se abrigados, bem acolhidos na cidade do Rio de Janeiro. O que Dom João então faz? Contrata uma missão artística francesa pelo decreto número 17, 27 de agosto de 1815. Esse decreto trouxe essa missão artística liderada por Debré e por Le Breton. E nessa missão, esses artistas eram escultores, arquitetos, urbanistas, pintores, engenheiros que vieram para cá na expectativa de também desenvolverem projetos urbanos, projetos que pudessem conferir à cidade um bem-estar à corte, a Dom João, à família real, principalmente, mas também à população. Portanto, institutos como o Museu de Belas Artes, Casa França Brasil, foram criados para servirem de centros de estudo, de pesquisas, elaboração de projetos, execução de projetos. Além das medidas adotadas pela coroa portuguesa, outros fatores também contribuíram para o desenvolvimento da cidade. A participação do capital inglês foi muito importante para a economia e desenvolvimento da própria cidade do Rio de Janeiro, pois eram investidos em serviços como de bancos, correios e telégrafos, até agências de turismo foram surgindo por conta dessa parceria com o capital estrangeiro, com o capital inglês. Empresários ingleses vinham para cá, como banqueiros, comerciantes, na expectativa, claro, de fazer negócios, de lucrar, mas fundamentalmente também devemos pensar que isso foi produtivo para o crescimento da cidade. Assim, durante o século XIX, a cidade foi crescendo e se transformando. Barão de Mauá, portanto, foi o empresário do Brasil e da cidade do Rio de Janeiro, pois pensou na modernização da cidade, por meio de empreendimentos, de serviços e até mesmo algumas indústrias, instalando algumas indústrias ou projetando algumas indústrias. E por falar em indústrias, o Rio de Janeiro, já mais para o final do século XIX, começou a se tornar uma cidade com uma aparência ainda mais metropolitana, uma cidade industrial capitalista, embora a escravidão persistisse. Alguns anos depois, já durante o período republicano, novas mudanças ocorreram na cidade do Rio de Janeiro. O professor Durval conta agora qual foi o marco inicial das grandes transformações dessa época. O que vai dar o marco inicial para essas modernizações foram as reformas de Pereira Passo, o Haussmann brasileiro. Pereira Passo, prefeito da nossa cidade no início do século XX, ele esteve em Paris, por lá ficou um tempo, aprendeu sobre como modernizar cidades e trouxe na sua bagagem um certo conteúdo urbanístico, arquitetônico. Da Cinelândia,
o professor Durval conta como Pereira Passos transformou a cidade. Pereira Passos, para poder realizar os projetos de reforma, entre 1904 e 1906, teve que demolir muitas casas e construções antigas nesse entorno da Cinelândia. Ao fazer essas demolições, as pessoas que habitavam as casas, elas se viram obrigadas a sair, foram expulsas. E no lugar das casas se construiu edifícios maiores. No entanto, o professor Durval salienta que, juntamente com os melhoramentos, as reformas de Pereira Passos também geraram outras consequências. As reformas de Pereira Passos acabaram acarretando alguns problemas sociais, como, por exemplo, o surgimento de favelas, já que as pessoas expulsas de suas casas, que foram demolidas, não tendo para onde ir, subiram os morros e começaram a construir casas. E daí surgiu então o processo de favelização dos morros cariocas. Diretamente do aterro do Flamengo, o professor Durval finaliza a apresentação da história urbanística da cidade do Rio de Janeiro. Por meio dessa minha apresentação, todos vocês puderam conhecer um pouco mais da história urbanística do Rio de Janeiro, da sua fundação até a Pereira Passos, que mostra um pouco dessa identidade do povo carioca. Um povo feliz, um povo alegre, que tem orgulho da cidade onde mora, nasce, mora e trabalha.